Fala pessoal, tudo bem? Bom, como vocês puderam observar aí no vídeo, no título do vídeo no caso, a gente vai estar falando um pouco sobre o Angular CLI, né, e como trabalhar com Lazy Loader, tá certo? Eu vou estar tentando ser um pouco mais direto, né, mais objetivo, sem passar por muitas coisas, muitos detalhes, ser bem mais específico na implementação de Lazy Loader, né, na sua aplicação. E é isso. Bom, falando um pouquinho mais sobre o conceito, né, antes da gente inserir nisso, nessa parte aí de Lazy Loader. O conceito disso é o que, né? Bom, a gente trabalha aí com Angular, a gente tem os módulos, né, dos nossos componentes, que são como se fosse um cérebro, né? Eu mesmo digo que é um cérebro dos nossos componentes, porque dentro de um módulo você tem as importações, as declarações, os providers, né? Que são os provedores, os bootstrap e a exportação do mesmo. Então, assim, tudo que você usa dentro de um componente, né, seja ele HTML, CSS, TypeScript, JavaScript e até suas rotas, você tem que estar importando dentro do módulo, tá certo? Então ele é como se fosse um cérebro, né? Ele está gerenciando todo o seu componente ali dentro. Se você tentar usar alguma coisa que não esteja no módulo, dentro do seu componente, ele vai dar erro, ele vai apontar como erro, porque ele não vai enxergar isso, né? Ele vai dar que não enxerga esse elemento. Então você tem que importar o módulo, né, de um PrimeNG da vida que você está utilizando, de um Material, de qualquer outra coisa ali, de um HTTP Client, por exemplo. Tudo isso você tem que importar no módulo, né, para poder utilizar nos seus componentes. Então vamos pensar aí que o módulo é nosso cérebro, né, ele é nosso gerenciador. Beleza? Bom, então tendo isso como conceito, como base, trabalhar com Lazy Loader, a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar em cima das rotas, então sempre que um usuário requisitar uma certa rota, ele vai carregar um módulo específico, né? E não todos os módulos do sistema para poder buildar, renderizar e aí aparecer a página aí, a página da plataforma para o usuário. Né? O que pode causar aí um stress na aplicação, pode causar um carregamento com delay, né? Um carregamento prolongado para o usuário final, e isso aí é tudo, dependendo da sua aplicação, pode ser escalável isso, né? E isso torna a experiência uma experiência ruim para o usuário final, tá certo? Bom, então vamos lá. A gente já falou aqui uns 3 minutinhos sobre conceitos, né? Então vamos tentar entrar um pouco mais na prática aí de como se trabalha com isso, tá certo? Bom, me perdoe se eu não estiver sendo muito didático, mas eu estou tentando explicar aí da melhor forma para vocês, certo? Qualquer coisa deixe aí nos comentários, qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, que eu vou tentar estar respondendo aí da melhor forma possível. Beleza? Bom, eu vou entrar no meu CMD aqui, prompt de comando, tá certo? Dar um CLS aqui. E, bom, a gente vai estar aí, se você tem um Angular CLI globalmente, a gente vai estar começando, instalando um pacote, buildando um projeto do zero, tá certo? Então você pode aí fazer junto comigo, ou esperar até que eu comece a fazer a parte do Lazy Loader, tá certo? Então a gente vai dar um ng new, tá certo? Para criar um projeto com Angular CLI do zero. Vai colocar o nome, né, da nossa aplicação. E beleza, vou colocar aqui lazy, mais de teste mesmo. Então ng new lazy, tá certo? Vou dar um enter, ele vai criar. Primeiro ele vai perguntar aí sobre o Angular Routing, né? A gente vai dar um yes. Depois ele vai perguntar sobre o modo de estilização, se a gente quiser CSS, SCSS ou os demais. Eu vou colocar CSS, padrão, tá certo? Ele vai criar tanto o AngularJSON, PackedJSON, README, tsconfig.json, que é do TypeScript, o gitignore, e vai criar aí todo o nosso projeto com Angular, tá certo? Ele está aqui instalando os pacotes, né, vnpm. Então ele acabando de instalar os pacotes aí na nossa aplicação, a gente já inicia ele aqui no VS Code, tá certo? Então vamos esperar um pouquinho. Ele está demorando um pouco porque ele está, como eu disse, instalando todos os pacotes. Ele aqui tem até os tamanhos, né, de cada instalação, mas ele não é tão demorado assim não, certo? Porque como a gente está criando do zero, ele tem muito pacote aí para poder ser instalado e configurado.
Bom, então ele instalou os pacotes com sucesso, tá certo? Colocou no diretório e vamos lá então. Vou fechar aqui meu CMD, vou dar um open folder aqui no VS Code, aqui ó, lazy selecionar pasta, beleza? Bom, abri o projeto aqui então que a gente acabou de configurar e vamos lá. Aqui no nosso projeto a gente tem a pasta src, né, padrão, e tem a pasta app. Dentro da pasta app a gente tem os nossos componentes, tá? E dentro dele tem o módulo e o routing módulo, que são os dois que a gente vai trabalhar em cima aí, tá certo? Bom, o módulo, como eu disse, é o cérebro do nosso componente, tá certo? Por quê? Porque eles têm as declarações dos componentes que a gente está utilizando nesse módulo, as importações, né, dos módulos que a gente está utilizando para componentizar toda a nossa aplicação dentro desse componente. Os providers, que são os provedores dos nossos componentes, né? Tipo, por exemplo, o HTTP Client, o HTTP Interceptor, né? Para fazer interceptação de requisição para alguma API, tá? Bom, e o Bootstrap, que a gente coloca aqui o nosso componente também. E o porquê disso, né? Porque se a gente der um Ctrl clique aqui, a gente vai ver que tem esse component. Esse componente tem o seletor, o API Root, certo? O template, que é o caminho do nosso template, e a estilização, que é o caminho do nosso CSS, né? Da nossa estilização aí do nosso template, beleza? E aqui é a nossa classe que vai fazer todas as funções aí, beleza? Então vou fechar aqui. A gente já falou um pouco aí sobre componente. E agora vamos então para o que interessa, sobre as rotas, né? Bom, primeiro, as nossas rotas, elas vão ter que ser importadas dentro do nosso do nosso módulo, né? Porque, como eu disse, ele é o cérebro, então ele vai gerenciar tudo, até as nossas rotas. Se vocês perceberem, dentro das importações tem um app routing módulo aqui dentro. Se a gente der um Ctrl clique, vocês vão ver que ele subiu aqui para cima, tá? E ele basicamente tem tudo que a gente precisa aqui dentro, tá certo? Só que muito básico ainda, e a gente vai configurar e começar a parametrizar ali dentro. Beleza? E lembrando que essa aqui é a nossa rota principal do projeto, tá? Ela é a nossa rota raiz. E a gente vai começar a criar as nossas rotas filhas, né? Então vocês vão entender aí. Bom, vamos lá. Dentro desse app routing module, certo? A gente tem aqui um ng module também importando o router module.forRoot e colocando aí dentro de parênteses a nossa constante, né, tipada com o routes do Angular CLI, tá certo? E setada como um array vazio, tá certo? Bom, o porquê disso? Esse cara aqui, ele é o forRoot porque ele é nossa rota principal. Então ele está passando o router module, que é um módulo de rotas, passando um forRoot porque ele é a rota principal, né? E passando essa constante, que é um array vazio, porém a gente vai encher ela de objeto, certo? E ela vai ser a responsável pelas nossas rotas, certo? Bom, como que a gente faz isso? A gente, dentro dessa constante que vem com array vazio, a gente vai colocar um objeto, dar um enter aqui, e passar alguns parâmetros, né, para começar a ativar nossas rotas aí dentro. Então vamos lá. Primeiro a gente vai passar um path, tá certo? Esse path é o caminho da nossa rota, tá? Bom, então a gente tem lá o nosso domínio, por exemplo, www.teste.com.br, certo? Esse é nosso domínio. Se a gente coloca um /login, esse vai ser a nossa rota. A gente está direcionando a rota para o login. Então a gente vai colocar aqui o login sem barra, tá? Então é como se fosse, ó, a rota do /login, quando o usuário acessar o /login, por exemplo, ele vai cair dentro dessa rota, certo? Então, a próxima coisa a gente vai colocar um load children, tá? Esse load children, ele é responsável por carregar o nosso módulo, importar e carregar o nosso módulo, tá? Então, quando o usuário requisitar essa rota, né, esse patch, ele vai carregar esse módulo pra gente. E é assim que a gente começa a trabalhar com lazy loader, tá certo? Bom, basicamente vai colocar load children, uma arrow function, tá? Padrão aqui do JavaScript. E vai colocar aqui import e abrir parênteses e colocar uma string. Beleza? Então, basicamente, esse daqui é o conceito inicial das nossas rotas, dentro da constante, que ele já vem aí quando você inicia uma aplicação com Angular CLI.
ele cria essa constante com array vazio e dentro dela a gente vai colocar esses objetos, né? E criar as nossas rotas com o patch e o load children, certo? Bom, então vamos importar aqui, vamos fazer um teste. Vamos dentro da pasta app, vamos criar, né, um componente. Vou criar ele aqui chamado login, certo? Que a gente já está usando o exemplo do login, vamos criar uma rota, um componente chamado login, certo? Ele está criando aqui. Aqui embaixo ele já põe, ó, ngg, e aqui ele põe login. Por quê? ngg login, ele está criando um novo componente, g de generate, tá bom? Então a gente vai dar aqui, ele criou, a gente vai limpar a tela aqui. Vocês podem observar que ele criou aqui a pasta login, certo? Mas observando aqui, vocês vão ver que, que ele não criou um módulo e nem o routing module. Por quê? Porque ele criou somente os nossos componentes mesmo, né? O TS, o SpecTS, o HTML e o CSS. E a gente tem que criar então aí na mão o nosso module e o nosso routing module, tá? Então a gente vai criar um módulo também dentro do login, então vai se chamar login.module.ts, certo? Taz é boa. .ts. E a gente vai basicamente pegar tudo que tem lá no nosso principal e jogar para ele, tá? A gente só vai trocar o nome da exportação, que vai ser login module, né? Porque não pode ficar com nomes iguais, senão não dá para importar, dá conflito. Vai trocar também o caminho das nossas declarações, né? Vou colocar aqui a declaração, a gente está usando dentro desse módulo do login, a gente está usando o componente do login. Então a gente vai colocar login component, que é o nome dele, tá? Se a gente der um Ctrl clique aqui, a gente consegue acessar ele, ó, né? Então, a gente vai tirar aqui essas importações que estão reclamando aqui. Dentro do Bootstrap, a gente vai colocar o login component também, porque é o template dele. E vai salvar, certo? Então, a gente já tem aqui nosso módulo, nosso cérebro do nosso componente do login, certo? Bom, ele está reclamando aqui na importação porque ele está esperando alguma coisa, uma declaração, né? Não só uma string vazia. E então a gente vai começar a colocar o caminho do nosso módulo, do nosso login, certo? Então a gente vai colocar aqui a pasta login /login module. Ele já vai parar de dar erro aqui na importação e vai começar a dar erro aqui no load children. Por quê? Porque ele está esperando, ele não pode ser undefined, né? Ele tem que ter alguma certeza aí. Então a gente vai colocar um ponto .den, né? Abrir parênteses, ele já vai parar de dar erro. E eu já explico o porquê disso, né? Então a gente vai colocar aqui um padrão de i e passar aqui o nosso módulo. Então vai ser o login módulo, tá? Bom, agora ele já reconheceu aqui o nosso módulo, reconheceu o nosso caminho, né, da importação do módulo e parou de reclamar aqui, tá certo? Bom, vou explicar o conceito disso aqui. Então, ó, a gente passa o caminho, né, que o usuário está acessando, por exemplo, /login. Se ele acessou, requisitou essa rota, ele vai carregar para a gente a importação desse módulo e, dando certo essa importação, ele vai renderizar o módulo e carregar todos os componentes para o usuário, tá certo? Basicamente é assim que funciona, né, trabalhar com lazy loader. E parece que não, mas se você for ver na prática e escalar um projeto, criar N módulos aí para o seu projeto e várias componentizações, você vai perceber que isso vai começar a influenciar sim no seu projeto, no seu build e na renderização aí dos seus componentes, tá certo? Porque imagina, você tem lá 70 módulos no seu projeto e cada rota que o usuário acessa diferente, ele carrega os 70 módulos ou pelo menos uma parte disso, né? Isso daí causa um estresse muito grande, um tempo de resposta com delay muito maior, né? E cada rota que o usuário requisitar, se você recarregar uma única rota específica, um único módulo específico, né, para ele, isso vai ser muito mais rápido, né, e isso vai causar uma performance muito maior no seu projeto, tá bom? E, bom, basicamente, as empresas que usam Angular CLI ou qualquer tipo de plataforma aí que está usando o Angular hoje em dia faz esse tipo de trabalho, né, com lazy loader, porque realmente isso aqui causa diferença sim, dependendo do tamanho do seu projeto, beleza? Bom, mas eu vou também falar para vocês sobre alguns parâmetros a mais que a gente pode estar passando aqui dentro. Por exemplo, se a gente der um vírgula aqui, a gente pode passar dentro dessa rota do login, a gente pode passar um redirect to, tá? Ele já deu até aqui como dica pra gente. Por quê? Porque se o cara acessar o /login, a gente pode redirecionar ele para outro lugar, né? Então vamos supor, se o cara acessou /login
barra view, por exemplo, ou qualquer outro tipo de rota que a gente possa colocar, a gente pode redirecionar ele para algum outro lugar. Bom, vamos explicar isso na prática. Se o cara aqui requisitou a rota via get, né, via URL do barra login, a gente pode redirecionar ele para uma rota teste. Ah, tá, mas o que seria essa rota teste? Bom, primeiramente ela tem que estar declarada aqui dentro, então a gente vai abrir outro objeto e colocar a mesma coisa que a gente colocou no de cima, certo? Só que aqui a gente vai mudar o nome da rota para teste, tá? E a gente vai tirar esse redirect to, tá? E também, aqui não pode ser a mesma importação, né? Porque pensa, ele acessar login, ele vai acessar teste, ele vai carregar o mesmo módulo? Não faz sentido. Então a gente vai vir aqui no app, gerar um novo componente para ele, tá certo? A gente vai colocar o nome aqui de teste. Ele vai estar criando aí mais um componente pra gente. Criou, então a gente tem aqui dentro do app, a gente tem o login e o teste, certo? Então dentro desse teste, a gente vai também criar um módulo, tá? Então vai ser teste.module.ts. Vai lá pegar o módulo que a gente tem no login e jogar para ele, para a gente economizar tempo aí. Vai tirar as importações que está reclamando, colocar aqui o nome do nosso componente, que é test component, certo? No Bootstrap também a gente vai fazer a mesma coisa e trocar o nome aqui da exportação, test module. Beleza? Ele já parou de dar erro. A gente vai, basicamente, importar ele aqui dentro. Então a gente vai voltar lá na nossa rota principal do app routing e importar o test module lá dentro, certo? Ele já vai reclamar aqui porque ele não está com o caminho da importação correto. Então a gente vai colocar aqui a pasta teste e test module. Pronto. Então agora ele já reconheceu corretamente, né? Enxergou o nosso módulo aí do teste e vai ficar basicamente assim, ó. A gente colocou aqui o pet como login. Se o cara estiver acessando o login, ele vai ser redirecionado. A gente passou o parâmetro redirect to teste. Então esse teste tem que estar declarado dentro do nosso módulo como uma rota. E quando ele acessar o login, ele vai ser redirecionado para o módulo teste, para a rota teste, certo? E a teste está declarada aqui embaixo. Então quando ele acessar o login, ele vai ser redirecionado para esse cara aqui, ó. E vai recarregar para o usuário o teste module e não o login module, tá certo? Então esse aqui é parâmetro quando a gente quer redirecionar algum usuário para alguma rota, tá certo? Por N motivos aí. Beleza? Então tem esse redirect to e a gente pode passar também mais um parâmetro que é o patch match, né? Patch match, aqui ó, esse daqui de baixo. É o patch match que ele também espera uma string com algum parâmetro, vamos colocar para ele, por exemplo, o full. Por quê? O que seria? Esse full aqui, basicamente, ele seria, ele está passando ali um parâmetro do que o usuário tem que acessar a rota por completo para ele ser redirecionado, por exemplo. Entendeu? Então, esse caminho tem que ser exatamente igual para ele ser concebida a ação. Tá certo? Bom, basicamente é isso, né? Tem também alguns outros parâmetros aí que a gente pode utilizar. Um exemplo dele é o canActive, né? Aqui, ó, canActive. Que nele a gente põe 2 pontos, passa um array aqui e nele a gente passa um arquivo aqui dentro. Por exemplo, se a gente tivesse um arquivo chamado outguard, né, que seria um arquivo de validação para ver se o usuário ele realmente tem acesso para requisitar aquela rota, né, se ele realmente está habilitado ou por falta de token, de validação, de algum parâmetro aí do nosso sistema, ele não tem esse acesso. Então a gente faz essa validação dentro desse arquivo que a gente passa aqui dentro, né? E ele verifica se o usuário pode ou não acessar esse módulo e carregar os componentes, né? Mas já não é o foco desse nosso vídeo. Esse nosso vídeo é mostrar como que a gente começa a trabalhar com Lazy Loader para tornar o nosso projeto muito mais profissional, né? E não só um CRUD da vida, né? Bom, e basicamente é assim que a gente faz as nossas rotas principais, tá certo? Passando aqui então, sempre na importação do routing module, do nosso app raiz, passando o nome das rotas e um load children com a importação, do caminho da importação do nosso módulo, um ponto .then e a renderização do nosso módulo, tá certo? Basicamente é isso, a gente usa ele no for root porque ele é a nossa rota padrão, né? Nossa rota pai, né? E agora eu vou mostrar como que a gente cria rotas filhas, né? Ou seja,
Vamos supor que o cara ele quer acessar a barra teste, mas ele quer acessar a barra teste barra view, né, com um parâmetro de ID aqui, né, 2.id, que isso daqui vira um parâmetro na URL. Bom, se o cara quiser fazer isso, a gente vai criar ele dentro dos nossos módulos originais. Então assim, ó, vamos lá. Aqui, nesse cara aqui, a gente está utilizando ele como raiz, né, como pai. Só que dentro deles a gente pode fazer as nossas rotas filhas. Então vamos lá. Dentro do login, não, dentro do teste, né, para ser mais prático aqui. Dentro do teste, a gente quer acessar o barra view, né? Então vai ser barra teste barra view. Então dentro do módulo do teste, a gente vai fazer o mesmo processo. Vai criar aqui um teste.routing.module.ts. Vai pegar lá a mesma coisa que tem no pai dele, certo? E vai colocar nele. Tá? Só que ele vai reclamar aqui do caminho das importações, mas a gente vai tirar tudo isso aqui e deixar assim como estava no pai. Tá certo? Porém, a gente vai trocar ele aqui, como ele é filho, é uma rota filha, a gente vai colocar para for child, tá? For child. Bom, colocando aqui, ele já vai identificar que é uma rota filha, tá? Do gerenciamento de rotas. E aqui dentro da nossa constante, a gente vai colocar a mesma coisa, um objeto, só que a gente vai colocar duas coisas. O path, tá? Que é o caminho, ou seja, lá tem o caminho pai, e aqui a gente vai colocar o caminho filho. A gente vai colocar, por exemplo, o sem nada, tá? Sem nada quer dizer o quê? Quando ele acessar o barra teste, ele vai carregar já um componente, tá? Então, quando está sem nada aqui, ele está com string vazia no filho, quer dizer que quando ele acessar o pai, ele já vai carregar alguma coisa, tá certo? Aí depois a gente pode colocar aqui embaixo o path do view, tá? Então, assim, quando ele acessar barra teste barra view, ele vai carregar esse cara aqui de baixo, certo? E quando ele acessar só o barra teste, ele vai carregar esse cara aqui de cima, beleza? E o que a gente passa aí embaixo dos path? A gente vai colocar um component. Por quê? Porque aí ele vai começar, quando ele acessar dessa rota filha, ele vai carregar um componente. Ele não vai carregar só mais um módulo. Ele vai carregar um componente em si para ele renderizar para o usuário. Tá certo? Então aqui a gente vai colocar o test component, certo? E aqui embaixo a gente vai colocar também o test component, porque a gente não criou outro componente, tá? Mas é só para exemplificação. Então assim, ó, quando o cara estiver lá no pai dele, lá no teste, ó, ele foi lá e acessou o domínio barra teste. Então, quando ele acessar o teste, ele vai verificar dentro desse módulo as importações das nossas rotas. E para isso, a gente tem que importar ela aqui dentro, certo? Então, a gente vai vir aqui trocar o nome dele, vai ser test routing module, certo? Vai salvar e vai importar ele aqui dentro do nosso módulo. Por que isso? Porque assim como eu disse N vezes aqui no começo do vídeo, o nosso módulo de cada componentização aí é o cérebro do nosso projeto. Então, as rotas também tem que estar importadas aqui nele. E os componentes declarados aqui. Tá certo? Bom, então a gente já tem nossas rotas aqui, filhas importadas, certo? Que é o patch sem nada, que é quando ele acessa só barra teste lá no pai, ele já carrega esse componente aqui, certo? Aí, quando a gente acessa barra teste barra view, por exemplo, ele vai carregar esse componente aqui. Né, renderizar para o usuário e assim por diante, cara. Aí você pode passar os parâmetros aqui embaixo também, né, mais parâmetro aí para passar um connective, alguma coisa assim, mas você vai passando aqui barra editar, né, barra edit, aqui embaixo, passar um outro componente para ele, component, e assim por diante. E assim você vai criando as suas rotas filhas originadas das rotas raiz, né, das rotas pai aí. Tá certo? E basicamente é isso. Assim que você trabalha com Lazy Loader. Tá certo? Sempre lembrando, sempre importando para o seu módulo, né, que você está utilizando essas rotas. Porque senão não funciona. Nada que tiver importado ou declarado, não tiver importado ou declarado dentro do módulo, ele não reconhece e não utiliza. Tá certo? Então lembrando aí de verificar sempre o módulo da sua aplicação, se ele está utilizando ou não aquele tipo de importação. Tá certo? Bom, basicamente é isso. Assim que trabalha começa a trabalhar com Lazy Loader, né? Claro que tem outros N parâmetros aí que você pode fazer, validação de arquivo com
com AltGuard e N validações que você pode fazer para carregar esse módulo. Só que assim, o básico, né, o início do Lazy Loader é isso. É assim que você já começa a ter uma aplicação trabalhando com esse tipo de processo, tá certo? Então basicamente é isso, não tem muito segredo, é assim que trabalha, começa trabalhando para criar uma aplicação mais robusta, né, com Angular. E assim você vai começando a evoluir ela, né, e já pensando em performance, né, em otimização desde o início. Beleza? Bom, se ficou alguma dúvida, se eu passei alguma coisa rápida demais, vocês podem estar comentando aí para mim voltar, tentar falar alguma coisa para vocês e que eu vou ter o maior prazer de comentar alguma coisa, né? E a gente vai evoluindo, eu vou tentar até criar uma série aqui utilizando o Angular, né, utilizando o Node também para fazer a parte do back-end e tentar fazer uma aplicação aqui, uma série de uma aplicação aí para a gente trabalhar com Type ORM também, fazendo requisição no banco e a gente começar aí a trabalhar com um projeto aqui no canal. Beleza? Bom, basicamente é isso, me perdoe aí por qualquer voada que eu dei, mas basicamente é isso para a gente começar a trabalhar com o projeto Angular CLI utilizando o Lazy Loader. Beleza? Fechou? Bom, muito obrigado pela atenção, muito obrigado aí por assistir o vídeo, vai deixando o like aí e até a próxima, beleza? Muito obrigado, até mais.